84, os amados encontraram, digam amém. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. Amém? Levanta a tua mão, a Bíblia, para o céu e diga: Senhor Jesus. O mais forte que puder, diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Diga: fala, Senhor. Diga mais forte: fala, Senhor, porque o meu coração está aberto para ouvir a tua voz. Podemos assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus aí. Mais forte, batam palmas e glórias. Isso, forte, palmas e glórias. Salmos de número 84 é uma reflexão que o salmista ele está fazendo na sua oração, e a palavra, ao interpretarmos a oração do salmista, percebemos que ele está nos encorajando a estar no ambiente aonde nós cultuamos. O salmista, ele encoraja-nos no Salmo 84 a nos reunirmos para adorarmos a Deus, a nos reunirmos para levantarmos altares de adoração ao Senhor. E o salmista encoraja nesta oração, e ele relata e retrata um dos versículos mais extraordinários deste salmo, na minha avaliação pessoal, é quando ele diz: um dia na sua presença vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Porque na presença do Senhor nós encontramos refúgio, na presença do Senhor nós encontramos paz, na presença do Senhor nós encontramos alegria, na presença do Senhor nós encontramos em plenitude a sua bondade, na presença do Senhor o peso dos nossos ombros é retirado, na presença do Senhor o nosso coração se regozija, porque quando nós estamos no altar do Senhor rendendo a Ele adoração, nós temos esperança de uma manhã poderosa e de uma manhã maravilhosa para a glória do Deus de Israel. Mas quando eu falo tudo isso, eu levo-me agora o meu pensamento ao tema proposto para esta festividade. Clamamos pela
E aqui nós fazemos um paralelo das palavras da oração do salmista, dizendo que nós devemos estar na casa do Senhor, que nós devemos estar nos atos do Senhor. E quando eu olho para essa temática, eu compreendo o porquê que o salmista ele encoraja-nos a estar na presença do Senhor. Há no mínimo 2 encorajamentos. O primeiro é estar na presença do Senhor. O segundo é, estando na presença do Senhor, clame pelo Deus vivo. Eu sei, quando nós estamos em qualquer dificuldade, o nome que a igreja clama não é o nome do João, não é o nome da Maria, não é o nome do pastor Lucas, não é o nome do pastor Benedito. A igreja se reúne para clamar pelo nome de Jesus Cristo, esse nome que tem poder sobre todos os nomes. Eu gostaria que você hoje à noite levantasse a tua mão direita para o céu, levante a tua mão esquerda também, porque enquanto você está aqui dando glória, os céus entendem, estão clamando pelo meu nome. Então eu manifestarei na minha glória, porque eles estão clamando meu nome. Esse é o nome que nós estamos clamando, o nome de Jesus Cristo. Quem pode abrir a boca e clamar pelo nome dele aqui? Este nome. E quando eu falo que ao entrar no lugar da adoração, nós clamemos ao nome dele, eu consigo entender que ao reunirmos e clamarmos pelo nome de Jesus, nós obtemos respostas às circunstâncias desfavoráveis. Quando a igreja ela se reúne para clamar pelo nome de Jesus, a igreja ela consegue sair de toda e qualquer crise. Vou lhe provar à luz da Bíblia
pedindo a Deus algo impossível. O que era impossível? Que a madre dela fosse aberta. Ela entra no templo, levanta um altar de adoração ao Senhor, ela clama, e ao sair daquele templo, o sacerdote até interpreta errado, dizendo: Ana, você não pode ser dada a bebida, Ana, você não pode estar embriagada uma hora dessa. Ana vai dizer: não estou embriagada, eu estou atribulada de espírito, entrei aqui no templo para falar com Deus. E Ana, ela sai daquele ambiente com o sacerdote dizendo a ela: seja feita conforme a tua petição. Quando ela sai, 9 meses depois, pelo fato dela ter clamado a um Deus vivo, a madre dela foi aberta e ela carregou os seus filhos nos braços. Quando a igreja se reúne, meus irmãos, aqui neste ambiente acontecem coisas extraordinárias. Quando a igreja se reúne, aqui neste ambiente acontecem coisas maravilhosas. Você pode não estar percebendo, mas enquanto você está aqui adorando, tem anjos de Deus batalhando em favor da tua casa. Você pode não estar percebendo, mas enquanto você está aqui adorando, tem anjos de Deus já quebrando o laço que estava amarrado para você. E ele está dizendo: amanhã não vai ter laço, vai ter livramento, porque eu chegarei primeiro sobre a tua vida. Enquanto você está aqui adorando a este Deus, você nem sabe, mas ele já está indo lá na tua casa, e tudo que estava fora do lugar, ele está dizendo: tem alguém lá na igreja me clamando, então eu vou colocar aquilo que estava fora do lugar no seu devido lugar. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também. Nós viemos clamar pelo nome de Jesus. Abre a tua boca com a mão levantada e clama esse nome que é poderoso. Clama esse nome que está acima de todos os nomes. Jesus, 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 Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o nome. Oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus. É quando a gente clama no nome de Jesus que a enfermidade sai. É quando a gente clama no nome de Jesus que a tristeza sai. É quando a gente clama no nome de Jesus que a depressão sai. É quando a gente clama pelo nome de Jesus que a alegria volta. Oh glória. É quando a gente clama pelo nome de Jesus que ele coloca paz em nossa casa. É quando a gente clama pelo nome de Jesus que ele devolve aquilo que nós perdemos. A proposta desta noite não é outra senão encorajar você em qualquer ambiente, gritar por esse nome que é poderoso, gritar por esse nome que tudo pode, gritar por esse nome que está acima de todos os nomes. Quem pode levantar a mão e adorar a esse nome? Quem pode levantar a mão e glorificar a esse nome que é poderoso sobre todas as coisas? Pega na mão de quem está do seu lado, oh glória. Segura firme na mão de quem está do seu lado e diga para essa pessoa: grita pelo nome de Jesus. Isso, segura na mão dela, não solta até ela começar a gritar pelo nome de Jesus. Segure na mão dele e na mão dela, não solte até ela começar a glorificar o nome de Jesus. Isso, grita pelo nome dele, grita pelo nome dele, não solte a mão dessa pessoa. Não solte a mão dessa pessoa até ela gritar pelo nome. Grita pelo nome que pode. Grita
Jesus, 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 Jesus. Este nome salva, Jesus, esse nome liberta, Jesus, esse nome transforma, Jesus, esse nome levanta. Esse é o nome que levanta, esse é o nome que faz todas as coisas. Jesus, Jesus, Jesus. Cresce na atualidade o grupo dos desigrejados, aquelas pessoas que compreendem que não há nenhuma necessidade de reunir para congregar. Quando você reúne sem propósito, realmente você chega a esta conclusão. Mas quando você reúne com o objetivo de clamar pelo nome de Jesus, é impossível você deixar de adorar a Ele no tempo. Vou dizer outra vez: as pessoas que compreendem que não faz sentido vir cultuar. Talvez você veio aqui hoje movido por alguém e você está no seu coração: não faz sentido vir à igreja, não faz sentido vir no culto, não faz sentido participar desses eventos. É porque você ainda não compreendeu o porquê nós nos reunimos aqui nesse ambiente. Nós não nos reunimos aqui neste ambiente porque nós apenas gostamos uns dos outros, não. Nós não nos reunimos aqui neste ambiente apenas por um mero costume, não. Nós reunimos aqui porque nós sabemos que quando nós clamamos pelo nome de Jesus, o socorro é imediato para a nossa vida. Eu vou dizer outra vez: quando nós nos reunimos no nome de Jesus, a gente sabe, o socorro virá da parte de Deus para a nossa história. Aleluia. Você pode estar dizendo: eu não compreendo porque eles pulam, eu não compreendo porque eles gritam, eu não compreendo porque eles fazem tanto barulho. É porque a gente tem no nosso coração a alegria desse Jesus que resgatou a nossa vida da morte, esse Jesus que resgatou a nossa vida do pecado. Você pode não entender, era pra gente estar morto, era pra gente estar na escravidão do pecado, mas Ele pagou a conta. Nós o glorificamos porque esse nome é poderoso. Jesus é o nome. Quem pode levantar a mão, dar glória a Deus, faz algo que você já deu para esse Jesus. Os jovens se reúnem é por causa do nome de Jesus. O grupo misto se reúne é por causa do nome de Jesus. Os músicos se reúnem é por causa do nome de Jesus. As obreiras vêm para o culto por causa do nome de Jesus. A mãe traz os filhos para o culto é por causa do nome de Jesus. Os pais vêm com os filhos para a igreja é por causa do nome de Jesus. Pastor, mas a igreja tem problema, já entra ano e sai ano e o problema não resolve. A gente não se reúne aqui por causa dos problemas, a gente se reúne por causa de Jesus, não é por causa do problema. Mas o pastor não me apoia, eu não venho na igreja por causa do pastor, a gente vem na igreja por causa de Jesus. É no nome dele que a gente se reúne, é o nome dele que a gente adora, é o nome dele que a gente exalta, é o nome dele que a gente... Eu não sei você, mas eu tenho razões para dar glória a Deus. Se você tem também, levanta a tua mão, abre a tua boca e dê glórias ao nome de Jesus. O nome de Jesus. Teve um dia, caminho para o final, que os discípulos, eles foram expulsar um demônio e o demônio não saía. E os discípulos ficaram um pouco entristecidos,
chateados, porque não sai no meu nome, não sai no nome do pastor, só sai se for no nome de Jesus. Um outro dia os discípulos estavam atravessando o mar de um lado para outro, a tempestade veio, eles se desesperaram, só que Jesus estava no barco, e quando eles acordaram Jesus ficou tranquilo, foi para frente do barco, e ele simplesmente diz: vento, mar, aquieta-te, acalma, houve bonança. E você veio clamar pelo nome desse Jesus que acalma a tempestade. Você veio clamar por esse Jesus que no nome dele todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que ele é Deus. Deixa eu dizer para você, por mais triste que esteja o seu coração, se nós estivéssemos cultuando a um Deus morto, eu até diria para você: procure um médico, procure um psicólogo. Isso aí pode desencadear numa depressão profunda. Mas quando nós estamos aqui hoje à noite adorando um Deus vivo, eu estou profetizando pelo poder da autoridade da palavra de Deus. Prepare, porque voltará a ter alegria no teu coração. O nosso Deus está vivo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele está vivo. Deus vivo. Perdi a minha mãe faz 1 ano e 8 meses. E eu me lembro que nós morávamos numa cidade no interior de Minas Gerais. Meu pai era pastor em João Molevade. Quando deu aquele surto de febre amarela, saiu a vacina da dengue, todas as crianças precisavam se vacinar. Uma sexta-feira minha mãe me pegou na escola, meus 2 irmãos mais velhos estudavam de manhã e eu à tarde. Ela foi me buscar e ela disse: vamos aproveitar, vamos passar ali no posto, já vamos vacinar, vamos para casa tomar banho para ir para o culto. Quando a gente chegou no posto, eu me vacinei e ela falou: já que a gente está aqui, eu vou aproveitar e vou medir a minha pressão. Mediu a pressão dela, pressão descontrolada. A enfermeira branquinha ficou toda rosa, assustada, deitou minha mãe numa maca, me colocou numa sala com assistente social, levou minha mãe para fazer alguns exames. Aí voltou o médico com a radiografia da minha mãe, dizendo: chama uma ambulância, a senhora não pode ir para casa, a senhora vai ter que internar. E minha mãe aparentemente bem. E o médico diz para ela: tem uma veia no seu coração que vai arrebentar no máximo 5 minutos. Minha mãe olhou para ele e falou assim: o senhor está enganado, quem governa a minha vida é Deus, estou indo embora para minha casa, ainda tem culto hoje à noite, não dá para mim ficar internada não. Ela assinou um termo de responsabilidade que ela estava saindo por conta e risco do hospital. Fomos embora, fomos para o culto. Ao terminar o culto, chegamos em casa e lá para as 2 da manhã a minha mãe acorda sentindo fortes dores no peito, e meu pai acordou, eu e meus irmãos, todos nós chegamos ao redor da cama da minha mãe, fizemos uma oração, e naquele dia foi algo extraordinário. Todos nós sentimos quando o portão da casa se abriu, e todos nós sentimos que a morte estava entrando na nossa casa. Você colocava a mão nos pés da minha mãe, já estava com o pé frio. Foi quando eu vi o meu pai, munido da autoridade de Deus, sair do quarto e ir para a sala e começar a gritar o nome de Jesus. Irmão, foi algo muito extraordinário. Essa cena nunca saiu da minha cabeça. Ele estava com uma taça de azeite assim para ungir a minha mãe. Ele enfiou a mão dentro da taça de azeite. Ele começou a gritar: Jesus, se for a hora do Senhor levar, está tudo certo, nós daremos glórias ao seu nome. Mas se for o diabo querendo fazer gracinha, nós não aceitamos. O seu nome é maior que todas as coisas. Oh glória! O meu
a nossa dificuldade. A nossa única e exclusiva dificuldade é não gritar pelo nome de Jesus. A gente demora muito a chamar por Ele. A gente só chama por Ele quando as coisas já saíram do controle. A gente só chama por Ele quando o negócio já foi água abaixo. E Ele está dizendo para você: eu estou do seu lado o tempo todo. Pastor, mas é coisa tão simples que eu fico até sem jeito de chamar o nome dEle. Quem falou que é simples? É só chamar o nome dEle, Ele vai vir, vai assentar do seu lado para conversar com você. Simples. A gente recorre a todos os recursos antes de chamar o nome de Jesus. Ou você nunca percebeu que o pecador, ele experimenta todas as alternativas antes de vir procurar Jesus? Aí ele sofre, aí ele se machuca, aí ele se fere. Mas quando a gente, logo no princípio de qualquer adversidade, se reúne para chamar por Ele, meu irmão, aí não tem inferno, aí não